Essa lição ela vai nos trazer ensinamentos profundos nessa noite, pois trata-se de um momento em que Jesus, ele, ao permear sobre essa terra, ele depara com essa figueira. E essa figueira ela vai trazer algumas lições para os nossos dias atuais e também vai trazer ensinamentos para nossas vidas de forma poderosa. Tudo que está na Bíblia Sagrada, tudo que está narrado na Bíblia Sagrada, traz para nossas vidas ensinamento muito profundo. Por isso que tudo que nós lemos na Bíblia, nós temos que ler com muita atenção, pois traz ensinamentos maravilhosos. O nosso textual, melhor falando, diz: e tudo que pedides na oração crendo o recebereis. Queridos, naquela época, Jesus, quando o texto vai dizer que ele saiu, ele tinha saído da cidade, e quando ele retorna para a cidade, no meio do caminho, antes de entrar novamente na cidade, ele avista uma figueira. Preste atenção, porque a figueira, irmão, ela, naquela época, tinha muito valor. O fruto da figueira era muito valoroso. E era algo, meus queridos irmãos, que todos que procuravam, raramente acontecia de não encontrar fruto na figueira. A figueira era uma árvore que brotava com muita frequência. E Jesus, ele avista aquela figueira. E o texto, se você ler no capítulo 21 de Mateus, a figueira, ela estava cheia de flores. Ou seja, ela estava florida. E para quem não sabe, irmão, e não entende, e não tem o conhecimento, a figueira, ela é diferente das demais árvores. Por exemplo, é natural uma árvore, um pé de fruta, antes de dar o seu fruto, ele ficar todo florido. É o natural. Fica todo florido e depois vem os frutos. Mas a figueira é diferente. A figueira vem primeiro os frutos para depois aparecer as flores, as folhas. Então quando Jesus avista aquela figueira, ela estava com as suas flores verdejantes, Jesus disse: não, aquela árvore ali tem fruto. Então Jesus resolve se aproximar dela, em busca de achar nela o que comer, em busca de fruto naquela árvore. Só que quando Jesus chega perto da árvore, ele foi decepcionado, porque não havia fruto nenhum naquela figueira. Entenda, o fruto da figueira, ela começa a dar antes mesmo das folhas saírem. Então, quando Jesus chega perto, não encontra nenhum fruto. E quando Jesus não encontra nenhum fruto na figueira, ele imediatamente olha para ela e diz assim: nunca mais nasça fruto de ti. Ou seja, Jesus libera uma palavra muito forte, que não mais nascesse fruto nenhum daquela figueira. O discípulo olha e ficou admirado, porque imediatamente a figueira secou. Nós sabemos, irmãos, que já teve a oportunidade de estar cortando um pé de árvore, né? Começa pelos seus galhos, aí vai no seu tronco, até chegar na parte de baixo, e muitas das vezes fica somente o troncozinho ali. Mas ainda existe uma esperança daquela árvore voltar a crescer, porque existe ainda a raiz. Então ela tem esperança de crescer. Assim como nós lemos, se não me foge a memória, nós encontramos, melhor falando, em Jó, se não me foge a memória, ou é 14:7 ou é 7:14, que fala que a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará. Então existe uma esperança, mesmo ela sendo cortada. Só que nesse sentido aqui da figueira, algo sobrenatural aconteceu. Porque Jesus libera a palavra e imediatamente a figueira secou. Ou seja, Jesus não cortou ela, não precisou cortar. Ele simplesmente liberou, irmã Angélica, uma palavra e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Então ela secou de cima até a raiz. E ela não teve mais possibilidade. Ou seja, a situação que ela ficou foi mais difícil do que uma árvore que ela é cortada. Porque quando ela é cortada, ela ainda tem chance de crescer, porque existe a raiz. Mas quando Jesus libera a palavra, ela seca de cima a raiz, dizendo: nunca mais vai nascer fruto de ti. Trazendo para o sentido espiritual, eu já estou adiantando a lição aqui,
para a gente poder ler com mais frequência ela, já quero adiantar, trazendo para o sentido espiritual. O que Jesus quer encontrar em nós, irmão? Frutos. Porque às vezes, irmãos, a gente não se preocupa em dar frutos. E um cristão, ele tem que dar fruto. O cristão, ele não pode simplesmente se focar. Eu já sou cristão, então tá bom, importante é eu ir para o céu e tudo certo. Não. O Senhor te chamou para você dar frutos. O Senhor te chamou para você também ganhar almas para o reino de Deus. Glória a Deus. Então é muito importante, irmão, que nós possamos tomar essa lição desta figueira. E se nós vamos ler mais adiante aqui, se você ler o capítulo completo de Mateus 21, você vai ver que Jesus, ele faz o quê? Jesus, ele olha simplesmente para aquela figueira e mostra para os discípulos o quê? Mostra para os discípulos que era a situação em que estava o povo de Israel. A nação estava daquela forma, ou seja, aparentemente florida, mas não tinha fruto. Ou seja, é aquele cristão que vive de aparência. Ou seja, de longe é uma coisa. Vou ser bem clássico. Quando está longe é uma coisa, quando está perto é outra. Então Jesus foi surpreendido com aquela figueira. De longe, florida. Jesus, imagina, tem fruto. Quando chega perto, a decepção. Então o que acontece, irmão? Que nós não possamos ser como esta figueira, sem fruto. Que nós possamos dar fruto aonde nós moramos, irmão. Na rua, na cidade, no bairro. Dar frutos dentro de casa. É isso, irmão, que nós temos que despertar, porque Jesus nos chamou para também darmos fruto. Para que nós não possamos ser cortados. Porque o sentido da figueira, nós vamos ler aqui, que não dá fruto, e trazendo para o sentido espiritual, Jesus estava tratando com o povo. Você não pode ser como essa figueira que não dá fruto. Porque uma figueira que não dá fruto, ela tem que ser cortada para que serve. Uma figueira em um ambiente, um exemplo, vamos supor, o irmão Jeremias trabalha com terra, entende melhor do que eu de terra, eu só entendo do fruto para comer, mas o irmão Jeremias entende da terra. A gente sabe que às vezes quando você quer um espaço para plantar algo que vai dar fruto, que vai dar alimento, muitas das vezes é necessário você cortar algumas árvores para ganhar espaço. Por exemplo, se tem, vamos supor, que não é o caso, o pé de manga ele dá fruto, claro, mas suponhamos que tem um pé de pau no meio de um terreno, onde você sabe que ali você pode ganhar espaço para plantar algo que dê fruto. Você vai lá e vai fazer o quê? Vai cortar para ganhar espaço, porque aquilo que está no meio não está servindo de nada. Então Jesus estava mostrando para os discípulos que vocês não possam ser como o povo de Israel estão, como a nação está dessa forma, aparentemente uma coisa, mas não estão dando fruto nenhum. Então o cristão ele tem que dar fruto, ele tem que ter o prazer de ganhar almas. Glória a Deus. Porque para ganhar almas, irmão, não é simples, não, mas quando é o evangelismo mesmo? Não é isso não. Evangelismo é um momento que tem que ter, tem que sair, ok. Mas você pode ganhar alma dentro de casa, na sua rua, conversando com seu amigo, falando com alguém, evangelizando para ele, mostrando a palavra. Porque às vezes a gente acaba se acomodando. Não, quem quiser que venha. Não é assim, irmão. Porque se a irmã Maria Teres fosse dizer para mim assim, se ele quiser me ver, eu não estava aqui hoje. Mas ela insistia. Ela passava por mim e insistia. Jailson, Jesus tem uma obra contigo, Jailson. E era sempre tocando na mesma tecla. Ou seja, às vezes a pessoa desiste. Não, eu já falei de Jesus, não vou falar mais não. Não é assim não. Leia a parábola da semente para você ver o que diz ali. A semente que foi jogada na pedra, em cima do lajeiro, em uma terra frutífera, outra. Ou teve semente que deu fruto, teve semente que a ave veio e comeu. Ou seja, é aquela pessoa que você vai lançar semente, um dia vai brotar. Um dia aquela semente ali vai brotar, vai dar fruto. Mas para isso, nós não podemos esquecer de semear. Então você tem que semear a palavra de Deus. Diga amém por isso, meus irmãos. Por favor, quem estiver com a lição aí, leia a introdução para mim, por favor.
A figueira simbolizava a nação de Israel. Jeremias 8:13. É o que nós acabamos de falar. Jesus estava mostrando ali para os discípulos como é que estava a situação do povo. Estava como uma figueira sem fruto. E o cristão tem que se preocupar em dar frutos. Continue lendo, por favor. Oséias 9:10, 16. Lucas 13, 6-9. Assim como a árvore que possuía folhas, mas não frutos, Israel tinha vida religiosa, mas não possuía experiência prática de fé, que resultasse num viver piedoso. É isso, irmão. Ou seja, eles estavam vivendo uma vida de aparência. E não é isso que Jesus quer de nós. Que nós vivamos uma vida de aparência. Não é isso. Ele quer que nós sejamos, sim, uma árvore frutífera, que dê frutos para o reino de Deus, para que nós tenhamos algo a oferecer a Deus. É isso que Deus quer. Temos que despertar, irmão. Não podemos ficar somente olhando para nós mesmos e dizer, não, irmão. Vamos olhar para o povo, vamos buscar as almas para o reino de Deus. Tópico 1, quem lê, por favor? Características da figueira infrutífera. Com fome, Jesus avistou uma figueira perto do caminho. Ao perceber que não havia nela frutos, proferiu um juízo. Ela tinha uma aparência enganosa e suas folhas a denunciavam. Essa figueira é um símbolo da hipocrisia da religião judaica e sua falsa aparência de santidade. Era dessa forma, irmão Henrique e auxiliar Jeremias, que o povo de Israel estava vivendo. Uma vida de aparência. E hoje, no século que nós estamos vivendo, no século 21, o que tem de cristão, irmão, que vive uma vida de aparência. Aparenta ser algo, mas não é. E isso, a pessoa está enganando a si mesmo. A gente enganamos a nós mesmos, irmão, quando nós agimos dessa forma. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, para não cairmos nesse laço, melhor falando, nessas artimanhas que a religião judaica tinha, de viver uma coisa de aparência. Mas que nós possamos ser cristãos, irmão, aqui, em casa, na rua, aonde nós estivermos, que possamos ser um cristão de verdade. Continue lendo, por favor, irmão Henrique. Ponto 1, tópico 1. Uma figueira atraente. O Senhor Jesus encontrou a figueira em uma região conhecida como Casa dos Figos, Betfagé, próximo de Betânia. Jesus sentiu fome ao passar pela Casa dos Figos, mas nada encontrou senão folhas. Agora você já imaginou? Essa figueira, ela estava localizada em um setor que era conhecido como um lugar de alimento. E quando irmã Cícera, ele vai em busca, não encontra. Ou seja, um lugar que poderia ter alimento, não tinha alimento. E hoje existem muitos lugares assim, irmãos. Às vezes, eu vou abrir um parênteses aqui, existem igrejas hoje que não tem mais alimento espiritual para a igreja. Quando você chega, é simplesmente aquela mesma coisa. Ou seja, nunca é edificado, nunca cresce em conhecimento, é só aquelas balelas, aquelas liturgias mentirosas, enganosas. Ou seja, é uma igreja que não mais se preocupa com o alimento. E você quer ver, irmão, o alimento para um cristão ter uma vida espiritual tranquila, se chama a palavra. Assim como nós, irmã Ciene, precisamos do alimento material para nosso corpo estar aqui em pé, porque se você não comer, você afraca e vai cair em cima da cama e se brincar vai ter que tomar soro. Então nós precisamos do alimento material para se sustentar em pé, né? Ter a nossa saúde, o nosso pique do dia a dia. E no sentido espiritual, irmão Henrique, é isso. Se a gente não tiver uma alimentação saudável, que é a palavra de Deus, porque às vezes tem pessoas que trazem até palavra, mas não é palavra saudável. O que não é uma palavra saudável, irmão, se chama heresia. Uma palavra não saudável para a igreja é aquela palavra que é uma heresia, que não tem base bíblica, que não tem sustentabilidade bíblica, é internamente de pastores, é internamente de pregadores.
Então, uma alimentação dessa confunde o povo, mas uma alimentação da palavra, que é lido o texto, aplicado o texto, isso é uma alimentação genuína e espiritual, e que você vai crescer espiritualmente. Ou muitas das vezes eu particularmente já cheguei em cultos, particularmente tão para baixo, tão desmotivado, e mais com um sorriso aqui assim, mas tão desmotivado. De repente a palavra começa a falar comigo, a palavra começa a me alimentar, e de repente eu sinto aquele renovo. Então a palavra tem essa função. Então, que nós possamos, irmão, sermos uma figueira de alimento, glória, e não uma figueira enganosa. Continue lendo, por favor, irmão Henrique. Da mesma forma que o templo havia se tornado um lugar de comércio, representado apenas por rituais que não se saciavam a fome dos necessitados de espírito. Essa figueira atraía os famintos, mas não saciava a fome. Ainda hoje existem pessoas que possuem... Irmão Henrique, volta um pouquinho atrás aí. Ela fazia o quê? Qual era a função dessa figueira? Ela atraía, como é? Sim. Essa figueira atraía os famintos, mas não saciava a fome. Olha, ou seja, é aqueles tipos... Mas é forte. Porque, ou seja, essa figueira fez o que? Ela não atraiu Jesus? Jesus olhou, ela estava cheia de folhas, então atraiu Jesus, a atenção. Ou seja, o que tem de pregadores, o que tem de pastores, que até atrai a multidão, mas não tem alimento para o povo. Não se engane. Não se engane com essas igrejas que você vê por aí, que é crente até pendurado no teto. Eita, o menino ali está cheio, está assim, ó. Ali é forte. Ali é forte, né, irmão Jeremias? Eu falo mesmo assim, ali é forte. Mas às vezes, irmão, você chega lá, os crentes, é do mesmo jeito. Quando estava no mundo, dentro da igreja, não tem alimento, é a maior bagunça. Não tem regra, não tem nada. Mas está lotado. E o povo, meu Deus, olha, nem todo crescimento é Deus que dá, irmão. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque a figueira, ela tem essa função, essa analogia de simplesmente mostrar realmente algo. E essa figueira aqui Jesus estava mostrando que era o povo que estava dessa forma, só de aparência. Ou seja, atrai o povo. Quem passa, atrai. Nossa, né? Quando chega perto, morre de fome. O que tem de muitos crentes por aí, em igrejas por aí, morrendo espiritual, sem força de ir mais para a igreja. Não vai para a igreja, não tem ânimo mais de se levantar. Por quê? Porque muitas das vezes, aquela liderança que está ali, até atrai. Porque tem uma voz, olá, né? E fala bonito, porque canta bonito, porque é um cara de presença, não sei o que e tal, e aquela jogada toda, mas não tem alimento para o povo. Fica só aquele lego-lego, no ouvido do povo, e o povo morrendo espiritual. E Deus vai cobrar deles. Porque quando Deus coloca uma liderança na frente de uma igreja, irmão, Deus coloca para essa liderança ter compromisso com as ovelhas, ter compromisso com a obra, alimentar o povo espiritualmente. Porque se eu não trago uma palavra de edificação, de conhecimento, de alimento para vocês, Deus cobra de mim. Ah, não vou não ensinar não, porque os irmãos podem se entristecer. Irmão, nem todo alimento a gente come com vontade. Vai ter que comer. É isso? Vou dar um exemplo. Quando a nossa mamara, com a Daniele mesmo, não estava sentindo o paladar, né? Mas tem que comer. A fome fala mais alto, né? A fome fala mais alto. A necessidade, né? Que fala mais alto. Então, é no mesmo sentido. Ah, mas não, se a palavra que o pregador pregar, se a palavra que o pastor falar for dura, eu não quero nem ver. Quer não. Mas se for docinha, temperada com tempero e tal, aquela... Comia até chorando. Exato. Sentindo o cheiro. Mesmo assim, às vezes a palavra de Deus sai, que bate, dá uma pancada na gente, né? Não tem hora que tem uma palavra que sai, que a gente leva aquela cacetada, que dá vontade de chorar. Não é verdade? Mas é um alimento. Então, nem toda hora você vai comer sorridente.
Às vezes vai comer chorando, mas tem que comer porque é alimento para a sua alma. A palavra de Deus é um alimento para nossas vidas. Amém. Continue lendo, irmão Henrique, por favor. Ainda hoje existem pessoas que possuem aparentemente uma vida espiritual deslumbrante, mas são infrutíferas. Eu não consigo entender, irmão. Tem gente que vive muito de aparência. Eu conheço gente que vive uma vida de aparência terrível. Que quando você olha de primeira, você pensa que é mesmo. Vai, né? Você, poxa. Tá bem feito, negócio. O negócio tá certo. É mesmo, é. Quando você ouve pela primeira vez aquela pessoa e você não conhece nada, ou Deus não te dá uma revelação de nada, quando aquela pessoa pega no microfone, meu Deus, né? Você olha para aquela pessoa na hora, a voz do é o homem de Deus. Às vezes a mulher está bem, né, tal, quando pega, vamos ouvir a cantora falando de tal, não sei o que, louva, que parece um canarinho. Agora manda expulsar um demônio para ver como é que tá aí, né? Pois é, começa por aí. Aí o que acontece? O povo, nossa, irmão, se engane não. Porque o que tem de pessoas, irmão, figueira de aparência não é brincadeira não. Terno, grava. É por isso que vocês perceberam que faz muito tempo que eu trouxe alguém para pregar aqui. Eu tenho muito cuidado hoje, Marcelo. Eu estou com muito cuidado. Eu conto nos dedos as pessoas que eu vou convidar. Eu oro. Eu penso a Deus a direção. Por exemplo, eu convidei uma pessoa recentemente, um tempo atrás aí, que eu não convido, assim, para pregar, convido sempre que eu precisar, porque eu sei que ele é homem de Deus. Agora a filha dele para cantar, não canta mais não. Não convida ela para cantar mais, porque da primeira vez que eu trouxe para aqui, uma simplicidade, uma coisa linda. Mas quando foi lá para Belém, parecia um patati, irmão. Patata, só carne. Ou seja, foi mais para apresentar a voz, os olhos, os lábios, o pó na cara. O que eu vi muito ali foi a apresentação, a adoração zero. Então não vi mais. Agora o pastor não, ele sempre, que eu puder, eu trago ele para pregar, que é um homem de Bíblia. Agora quando eu convidar ele, eu vou dizer, é o senhor para pregar, viu, pastor? Se ela vir, vai ficar sentadinha. Porque não dá, irmão. Porque às vezes a gente tem que ter cuidado, não, mas, irmão, quando a gente convida alguém com uma forma, peraí, concorde comigo, vê se concorda ou não que eu vou falar. Aqui eu não permito ninguém cantar com brinco. Aqui eu não permito ninguém cantar com a cara de patati e patatá. Com brusinha de alcinha. Com calça. Não pode. E se permitirem na sede assim, o senhor não abriu a sessão para fulano? Exatamente. Aí o que acontece? Aí eu convido um cantor ou uma cantora, aí, não, mas é da igreja tal, foi convidado. Aqui não canta. Por isso que até o pastor da igreja, ele tem que ver quem ele vai convidar. Como é a doutrina da igreja daquela pessoa? Se veste bem, tem postura. Quer ver, você convida, aí na congregação que você dirige, na igreja que você pastoreia, você não permite os irmãos cantar dessa forma. Aí vai trazer uma pessoa desmantelada, com aquele costume que a igreja não tem. Não pode. Então não posso fazer isso. Por exemplo, dá um exemplo aqui, muito básico. A minha irmã, ela tem uma certa dificuldade. Estou orando muito por ela. Porque Cristina, quem já viu ela louvando, sabe, ela louva muito bem, é uma bênção, minha irmã. Canta muito bem. Mas eu não dou oportunidade a ela. Enquanto eu não ver uma mudança nas suas vestimentas. Enquanto ela não mudar as suas vestimentas, não tem como. Por exemplo, já Cleiciane, minha irmã, ela vai ser ligada à membresia da igreja agora no dia 31. E vai começar, a partir do dia 31, ter a oportunidade na igreja. Porque ela já corrigiu a vida dela. Que eu não posso, não, mas é a irmã do pastor. É a irmã do pastor, mas tem que ser do mesmo jeito. Não, tem que ser do mesmo, porque a medida é uma só. Quer dizer que eu vou ensinar para a igreja que não pode ir, sai minha família, eu abro exceção. Congregar, fica à vontade para congregar do jeito que você quiser.
Agora, ter compromisso ou oportunidade tem que estar no padrão da igreja. Entendeu, irmão? Para ter oportunidade tem que estar no padrão da igreja, do ministério. Para pegar nesse microfone, para participar de um conjunto, tem que entrar no padrão do ministério. Ah, irmão, mas se eu não quiser oportunidade? E se eu não quiser participar de nada, não tem problema. Se eu quiser ir pro céu. Fica também. Entendeu? Aí o que acontece? Vai ficar sentado na cadeira, vindo para o cultuando tranquilamente. Agora, se um dia você tem desejo de ter oportunidade, de querer avançar na obra, tem que entrar no padrão do regime, das normas da igreja. Então, eu sinto o desejo de ver minha irmã cantar. Quando eu vejo ela lá, eu sinto o desejo de chegar. Vamos ouvir a irmã Cristina, que canta muito bem. Mas ela tem que mudar. Ela tem que mudar. E não é mudar só quando está na igreja, não. Fora. Porque na igreja cobre as picanhas. Lá fora mostra tudo, aí. Fica difícil. Mas a figueira não pode ter aparência. A figueira, irmão, ela tem que ser realmente uma figueira frutífera. Diga amém por isso. Amém. Continue lendo, por favor, irmão Henrique. Ponto 2, tópico 1. Uma figueira precoce. Quando uma figueira está totalmente enfolhada, esperamos achar nela figos, porque a figueira produz os frutos antes das folhas. Percebeu? Foi o que a gente falamos. Interessante, né, irmã Jeremias? Porque imaginou uma árvore dar o fruto. Primeiro que as folhas, né? Primeiro que as folhas é algo tremendo, né? Já imaginou? Por quê? O que acontece? Porque Jesus ele não está preocupado simplesmente com a tua apresentação. Não, ele quer saber também dos frutos. As folhas vêm em segundo plano, porque os frutos vêm de dentro. O fruto da figueira é figo, né? É figo. Até hoje tem essa fruta. Tem, ainda tem, existe. Não chega a vender, não. Porque nessa região da gente aqui não encontra mesmo não. Nessa região não. Mas é raro, agora existe. E é muito caro. Muito caro. Naquela época era um dos frutos de mais valor que existia naquela época. Muito caríssimo. Continue lendo, por favor, irmão. Nessa história bíblica, a árvore reproduziu folhas sem dar frutos. Era uma anomalia da natureza e não um resultado sadio do crescimento correto. Infelizmente, nos nossos dias, muitas pessoas procedem da mesma forma, queimando as etapas da vida cristã. Ou seja, olha que negócio interessante. Porque a regra da figueira é o quê? Primeiro dá fruto, para depois A folha. folhagem, né? entendeu? A folhagem. Nossa, tem pessoas que querem quebrar a regra. Não, eu primeiro quero... não, tem regra. Então tudo na nossa vida tem regra, é passo a passo. Eu não sei se foi aqui, meu Deus, não estou lembrado se foi aqui ou se foi na Debras, lá em Belém, que eu falei. Mas eu gosto muito de observar a escada. Escada? Sim. Por que eu gosto de observar a escada? Eu estou falando da escada mesmo, de madeira. Aquela que eu pego com a irmã Ciene. De madeira. Por quê? Porque, varão, primeiro, você vai ter que carregar ela. E ela não lhe carrega. Segundo, você vai botar ela na posição e vai se esforçar para subir. Agora elevador, cara, vem, botãozinho. Ou lá no shopping, aquela escada volante, o cara dá, né, mas dá um passinho assim, ó. É negócio de preguiçoso, irmão. Bota um pezinho assim e ainda pega no negócio. E aí fica assim. Acompanha. Eu gosto da escada, da analogia da escada, porque na vida do cristão é dessa forma, existe uma regra. É um degrau após o outro. Eu nunca vi ninguém de baixo pegar o pé e botar no degrau lá de cima. Não tem como, não chega. Não, tem que ser um pezinho após o outro. Mas tem gente não, que não quer não. Não quer começar de baixo não. Não, se eu não for... A escada volante,
primeiro tem que pisar, chega em cima, né? Não tem esforço, não precisa, nem soa, nada, tranquilo. E ainda bota a mãozinha escorrendo. Então o que acontece? E o elevador que é mais frescurento, né? Então, resumindo aqui, tudo tem etapas, irmão. É um após o outro, um degrau após o outro. É desse jeito, irmão. Em todos os sentidos da nossa vida, seja no ministério, seja na vida secular e fora, no seu trabalho, seja onde for, entenda, tudo é por etapas, degraus. Porque tem gente que quebra, irmão, se desmantela tudo, é porque, não, calma, um passinho após o outro. Cuidado, irmão, é uma coisa muito séria. Então, todas as vezes que você se apressar em algo, veja, viu? Todas as vezes que você se apressar em algo, lembre da escada da irmã Ciene. Continua, É a mesma coisa também que quando a gente está evangelizando aí fora, aí tem pessoas que dizem, não, eu não consigo, eu não vou aceitar agora, porque eu tenho que me consertar. Mas primeiro você tem que aceitar uma etapa, né? Já foi cumprida. Aí daí por diante já foi a segunda etapa, que vai ser a transformação. E vai, isso, vai, porque vai. A obra da regeneração, que é a mudança na vida do ser humano por completo, é passo a passo. Entendeu? Por exemplo, tem um jovem lá em Belém, que hoje ele lá em Belém, é muito... O povo nem acredita que ele está na igreja. Porque usuário de droga, maconheiro de pesada, ou seja, era terrível a vida dele. E hoje, desde o dia que se converteu, não perde um culto. Tá lá. Veja que coisa interessante. Inclusive eu levei aquele para ele. Deu certinho. Foi. Na hora que eu entreguei a ele, ele disse, eu já posso ficar com ele. Que pode. Já sentou lá atrás, todo mundo. Menino, ou seja, não perde um culto, irmão. Tá lá, e pô, quem diria que ele estaria na igreja? Porque ninguém acreditava. Capa da pesada, do tráfico. Então, ou seja, mas ele conversou comigo recentemente e disse, pastor, tem uma coisa que eu preciso contar para o senhor. Eu disse, pode contar, meu filho. Aí ele sentou assim comigo. Ele disse, eu estou contando para o senhor, eu já contei também para até alguns irmãos aqui da igreja, porque se verem, para não me criticarem, porque eu estou lutando aí nisso aí. Eu digo, sim, é o quê? Ele disse, pastor, eu estou lutando, mas eu vou conseguir, estou conseguindo. Eu já estou me afastando mais. Eu disse, do quê? Ele disse, do cigarro. Eu disse, não se preocupe, ele disse, a maconha já saiu, já está fora há um tempo. Maconha, essas coisas. Agora o cigarro, eu luto, mas tem hora que eu ainda estou matragando. Nem se preocupe, Deus vai te libertar por completo. Continue essa força aí, que Ele vai libertar você por completo. Porque a Bíblia que diz, aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la. Então é Deus quem faz a obra completa. Então, irmão, é nesse sentido, porque tem muitas pessoas que querem que a pessoa mude do dia para a noite. Não é assim. Não tem como. Há um degrau após o outro. Continue lendo, por favor, irmão. E tem pessoas que querem ser transformadas primeiro para poder... não tem como. Não, eu não posso não, eu não consigo. Será que eu consigo? Irmão, não existe isso. Primeiro você dá o primeiro passo, depois que você dá o primeiro passo, aí o que acontece? As outras coisas vão acontecendo. Porque tem que falar, não, eu tenho que me libertar do vício, eu tenho que me libertar da bebida, eu tenho que me libertar da prostituição, eu tenho que me libertar dessa vida errada que eu vivo, para poder ser crente. Não consegue. Porque a Bíblia que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro recebe a verdade, que é Cristo, para poder ser liberto. É dessa forma. Essa é a regra de fé. Pode continuar. São pessoas que não aprendem o básico e não criam alicerces. O resultado é um crescimento precoce e catastrófico. Sim. Pode continuar. Ponto 3. Isso. Uma figueira estéril. O que é algo estéril? Não dá fruto. Não dá fruto. Muito bem. Pode continuar. Após verificar a ausência de frutos, Jesus pronunciou uma sentença contra a figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. Apesar de parecer viva, pois tinha muitas folhas. Ou seja, olha, outra coisa, né? O que tem pessoas que parece que está vivo, irmão, mas está morto faz tempo. Porque, irmão,
Tem pessoas que aparentam estar vivo, só porque está mexendo o olho, anda, fala, come, dorme, mas está morto faz tempo. E eu estou me referindo no sentido espiritual. Porque tem pessoas mortas espiritual, irmão, é terrível. E dentro de igreja, que não sente mais nada de Deus na vida, não recebe mais nada de Deus na vida. A vida é um desmantelo geral. É aquela coisa. É como que fosse uma múmia. Não tem, irmão, vida. E o cristão, ele tem que ter vida, irmão, porque Jesus, ele é vida. Glória a Deus. Continue lendo, irmão Henrique. A figueira estava estéril, uma vez que não produzia frutos. A esterilidade da figueira predisse a sua destruição. Essa árvore não dava fruto e nunca mais daria fruto. É um sinal de advertência para todos nós. Não podemos ser estéreis, devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Que fruto é esse digno de arrependimento? Porque, ou seja, no sentido literal, quando eu falo no sentido literal, estou falando da própria figueira, qual é o fruto que ela dá? Figo. Figo, certo? Figueira dá figo. E que fruto é esse que nós temos que dar, que fala aqui, dignos de arrependimento? O fruto, o pecado que a gente estava. Então, vou repetir novamente aqui. Se no literal, a figueira, o fruto que ela dá é o quê? Figo. Fígado. Nós, num sentido espiritual, quais são os frutos que nós temos que dar digno de arrependimento? Oi? Almas. Porque no sentido espiritual, nós não somos uma figueira. Então, qual é o fruto que nós temos que dar, nós como figueira? Frutos dignos de arrependimento. Almas que se renderam, que se arrependeram por intermédio da sua palavra, da sua pregação, do seu acolhimento. É esse sentido aí. Continue lendo, irmão. Eu aprendi que a figueira é um símbolo da hipocrisia da religião judaica e sua falsa aparência de santidade. Irmão, é terrível, né? A aparência. É terrível. Vamos lá. Tópico 2. Elementos para uma vida frutífera. Olha aqui. É os elementos, nós vamos agora aprender quais são os elementos para uma vida frutífera. Isso aqui está no sentido espiritual. Isso aqui é para mim, é para você, é para nós. Certo? Uma vez que a figueira retratava a nação de Israel, o juízo lançado sobre ela adivinha de uma vida improdutiva e sem fé. Após a figueira secasse, imediatamente os discípulos ficaram maravilhosos. Então Jesus lhe ensinou acerca da fé e da oração, que juntos com a palavra de Deus são elementos indispensáveis para uma vida frutífera. Qual é o primeiro elemento? Fé. Diga comigo, fé. Fé. Segundo elemento, oração. Terceiro elemento, palavra. Fé, oração, palavra. Fé, oração, palavra. É os três elementos para você ter o quê? Uma vida frutífera. Fé, oração e palavra. Fé, crer. Oração, momento com Deus. Palavra, leitura, se alimentar da palavra de Deus. São três elementos essenciais para você crescer espiritualmente. Diga amém por isso. Amém. Ponto 1 do tópico 2. É isso? Fé, atitude indispensável. É evidente que Jesus não estava ensinando os seus discípulos a amaldiçoar a figueira. Não é isso que ele quis passar para eles. Ou lançar montes ao mar. Não é isso que ele quis dizer. Porque tem pessoas que lêem esse texto e olha, rapaz, aí olha para o monte. Menino, Jesus disse que se tiver fé, aí fica para o monte. Vai, monte, eu creio. Vai, monte, vem para esse lado. Não é isso que Jesus quis dizer. Pastor, e tem pessoa até hoje que pensa que essa figueira dá fruto, até filhos.
Só que daí tem que ter filho. Se não tiver filho, não É, importa. é, Não é só falar isso já. tem pessoas que. E não é isso. Se não Né? der filho, a pessoa é cortada e jogada a fogo. É. Não leva nada. Tem que ter E não é isso. Existe dois sentidos aqui. Existe o literal, que é o fígado mesmo, da figueira, e no sentido espiritual. Você vai fazer o mesmo da menina agora. E no sentido. Já no sentido espiritual, é os frutos dignos de arrependimento, que são as almas, as vidas. Vamos lá. Onde foi que eu parei? Me ajude aí. O propósito era ensinar. Propósito era ensinar que o povo de Israel estava sendo rejeitado por não ter fé. Eles confiavam em suas obras e em sua religiosidade, mas improdutividade, que foram censurados por Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 11, versículo 6. Através da fé em Deus, podemos produzir frutos que glorifiquem a Deus e não sermos estéreos espirituais. Inclusive, a fé faz parte do fruto do Espírito. Está em Gálatas 5, versículo 22. A fé em Deus nos faz superar as dificuldades encontradas no serviço, porque tem dificuldades. Mas a fé, ela nos faz avançar em meio às dificuldades. Ou seja, independente da dificuldade, no meio cristão, a nossa fé está focada em Deus. Porque se a nossa fé estiver baseada no nosso irmão, a gente pode cair. Se a nossa fé estiver baseada em A, em B, não, fulano está desse jeito aí, eu já vou ser crente mais nada. Isso afeta nele? Não é? Não, fulano, tô te irmão telado, vou nada para a igreja, mas não. Poxa, não é ele que está, não é tu. Ele que se conserte. Veja você a diferença. Seja você a diferença. Siga, né, irmão Jeremias? Porque se você for olhar para a dificuldade, porque A faz isso, porque A faz aquilo, você não permanece na presença de Deus. Se eu fosse olhar mais, Aniele, por onde a gente passamos, para erro de pastores, botar a mão na cabeça de pessoas em adultério. Tem pessoas que não podem levar nem a dela e quer levar dos outros. Exato. E vai embora. Pega a cruz e siga, né? É assim. Ou seja, cada um de nós temos uma cruz para carregar. Então, quando a gente foca na cruz do outro, a gente pode esquecer da nossa. Não pode nem cadeia, mas fica doendo dos outros. Aí o que acontece? Não leva nenhum nem leva outro. Aí acaba ficando no meio do caminho parado, estacionado, ou seja, acaba perdendo o foco e a salvação que é os céus. Vamos continuar? Continue lendo para mim, por favor. Ponto 2. Isso. Tópico 2. A bênção da oração. Agora nós vamos ver aqui, irmão Henrique, sobre a bênção da oração. Vamos lá? Ao explicar o motivo pelo qual a figueira secou, Jesus fala acerca do resultado da oração. Ele diz sobre a relevância da fé e oração na vida dos seus discípulos, a fim de serem bem-sucedidos na caminhada cristã. Orar é pedir a Deus que seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Você sabia que o sentido primordial da oração... Por favor, alguém abra a Bíblia aí, que eu quero explicar isso aqui para vocês. Alguém abra a Bíblia aí, por favor, em Mateus, capítulo 21, versículo 21 e 22. Quem lê? 21, 22. Isso, 21 e 22 do capítulo 21 de Mateus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito. Não, segure, eu errei a referência. É Mateus 6:10. 6:10. 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Irmão, esse é o sentido, irmã Cícera, primordial da oração. É isso. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, porque a minha vontade está em segundo plano. A minha vontade vai ser realizada se Deus quiser e se Ele ver que é bom para mim.
Porque tem pessoas, não, mas a Bíblia diz pedir, dá-se-vos-á, bater, não. É assim. Você pode pedir, aí pedir a Deus o que você quiser, mas se não tiver na vontade de Deus, Ele não vai te dar. Se Ele vê que é algo para te destruir, que vai atrapalhar na sua trajetória, Ele não vai te dar, porque Ele sabe que vai te atrapalhar. Então nós temos que aprender isso, irmão. Tem muita coisa. Não é assim não, calma. Fica no desespero. Ai, eu estou orando tanto, meu Deus, parece que Deus não está me ouvindo. Ele está ouvindo. Se Ele não deu, se Ele não trouxe para você, é porque não está na vontade dEle aquilo. Isso é bom. Né, Só dá aquilo que vê que é bom mesmo. Porque se ele dando aquilo que está na vontade dEle, Ele sabe que vai ser bom para você. Porque tem coisas que você vê o agora. Ele vê aquele agora e vê o amanhã. Amém. O que pode causar. É que eu já falei aqui, não é o sentido que eu estou tratando, mas isso aqui é um ponto que eu vou deixar claro para os irmãos, que já aconteceu do certo irmão, que eu já falei aqui, que ele, irmão, olha, para resolver dar uma caravana. Para me dar uma caravana, para levar os irmãos. Quando Deus deu a caravana, ele foi para a praia, subiu da igreja. Aí Jesus marcou um encontro com ele, ele perdeu a caravana e depois voltou para a igreja para orar. E mandar os irmãos orar para Deus dar outro carro a ele. Então, ou seja, Deus sabe. Mas Deus ele é tão misericordioso que tem momento que ele mesmo, às vezes, porque o bom é quando Ele dá só quando é a vontade dEle. Por isso que quando você ora a Deus, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Ele vai realmente fazer a vontade dEle. Agora também vou dizer uma coisa, tem momento que às vezes, até aquilo que não está na vontade dEle, mas por tu ficar, me dá. É aquele menino, não sei o que, dá, né? Toma, menino. Aí ele queria um pai, né? Você leva menino, meu pai, eu não vou dar não, agora não. Aí fica, o desespero, aí abre o bicão e baba, aí o pai vai, né? Vai, toma. Aí entrega. Aí depois, por exemplo, o menino se casa, eu não falei que não era paternidade? Aí eu sei, tem alguém que Jesus faz desse jeito, irmão. Ele não quer aquilo pra você, mas toma, aí você quebra a cara. Eu te avisei. Eu não queria te dar isso. Eita, meu Deus, agora eu vou aprender a orar sem você ver da tua vontade. Então chega por aí, né? Vamos lá, irmão. Continue lendo aí. É crer que Deus, por meio do seu poder, é capaz de fazer o que lhe apraz. Sim. É preciso aliar a oração à fé. Na oração, precisamos crer que Deus nos ouve, Sim. atender ao nosso clamor e é poderoso para nos livrar do perigo. Meus irmãos, e do mal. É um perigo muito grande quando, irmão, tem muito cuidado, irmãos, porque tem pessoas às vezes que, eu sei que Deus entende o ser humano, mas evite de falar isso quando você estiver aperreado. Ele está me ouvindo, não. Ele parece que não vê, não. Nunca fale isso, irmão. Você nem imagina o quanto fere o coração de Deus. Porque é como que você está chamando Deus de irresponsável. Ou de moco, de surdo. Você está referindo o teu Deus que é vivo como uma coisa qualquer. Quando você diz, Deus não está me vendo. Deus não me escuta. Misericórdia, tanto tempo, Deus não fala mais comigo, não. Ou seja, chama ele de moco, cego e de mudo. E quando ele andou pela terra, ele deu vista cego, surdo ouvir e mudo falar. Então temos cuidado, irmão, porque esse linguajar é muito perigoso e acaba afetando você. Continue lendo, por favor, irmão. É através da oração que nos quebrantamos diante de Deus, Sim. reconhecendo nossa pequenez e a sua grandeza. Isso, pode continuar lendo agora. Ponto 3 do tópico 2. Guardar a palavra de Deus. O que é guardar a palavra? O que é guardar a palavra? É no guarda-roupa? É aprender. Estudar, aprender e praticar ela. Exato. Estudar, aprender, guardar. Como o salmista Davi disse, né? Guardei a tua no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Porque
quando você estuda, quando você pesquisa, quando você guarda a palavra, Deus vai clareando tudo. Então, você vai vendo realmente o que tem que fazer, o que não tem. Por isso que o salmista disse, eu vou guardar, sabe o que? É no coração. Porque aonde eu tiver, porque tem gente, irmão, que não tem nem no coração nem na mão. Deu para entender, né? Deu para entender ou não? O que é que eu interpreto? Não, vamos carregar, vai lá. Porque tem gente que não tem nem na mão e nem no coração. Outro erro que muitos cometem: não conduzir Bíblia. Conduza a sua Bíblia, irmão. Se não tem, vamos providenciar. Carrega a sua Bíblia. Isso aqui, ó. Carrega a Bíblia. Se afaste dela, não. Ah, mas eu não sei ler. Mas é a Bíblia, carregue. Uma certa irmãzinha lá no estado de São Paulo. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Cantando numa favela, indo pro culto. E repente, pá, 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 pá. E ela, meu Jesus, tu és bom, tu és... E o pipoqueio caindo, tiro voando de um lado do outro. Uma bala. Pegou mesmo no centro da Bíblia. E quando ela chegou na igreja, ela olhou o buraquinho assim, ela, oxe, que é isso? Aí ela, oxe, isso é uma bala, hein? Aí abriu a Bíblia. Quando abriu a Bíblia, estava parada no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Irmão, lindo! Então, glória a Deus. conduza a Bíblia. Porque tem pessoas hoje, irmão, que levam tablets para a igreja. Baixa a Bíblia no celular e Ah, não, já tem a Bíblia no celular. Irmão, dá um mau exemplo. Porque quando você diz, vamos fazer a leitura, aí a pessoa levanta e... Aí quem está assim, vai saber se tu está lendo a leitura mesmo. Ou se tu está no Zap, no Instagram, alguma coisa ali. Então, não é isso. Então, irmão, a Bíblia, ela... Uma vez eu ignorei muito, eu fui crítico nesse dia. E eu sou, pastor de Deus, eu sou muito crítico. O meu pastor chegou no púlpito e chegou com a Bíblia e com um tablet, logo quando ele foi lançado. Chegou lá. Aí pegou a Bíblia, deixou na cadeira que ele estava sentado, pegou o tablet, aí, oh meu Deus, aí começou com aquela frescurada. Meus irmãos, abre a sua Bíblia. E eu ali, os irmãos procurando na folha e ele aqui, ó, no digital. Irmãos, há pecado nisso? Não. Mas isso aqui é insubstituível, irmão. Isso aqui é raiz. Eu conheço os crentes carregando Bíblia. Desde que eu entendo de crente, eu vejo o povo carregando Bíblia. Sabe como é que os crentes eram identificados antigamente? Há uns, provavelmente, 30 anos atrás. Sabe como? O povo que carrega o livro da capa preta. Ou os Bíblias. Olha os Bíblias. Olha só, vem com o livro na mão para cima e para baixo. É isso, irmão. Isso aqui, ó, é uma identidade para a gente também. Eu amo carregar minha Bíblia. Amo, porque é a palavra de Deus e você tem que ter prazer de estar. Ah, mas eu não sei ler. Mas mesmo assim, pega a sua Bíblia. Meu avô não tem leitura. Quando o pastor dizer, vamos ouvir o diácono José Manuel. Aí ele, meus irmãos, foi falar comigo, não foi? Oi. Meus irmãos, a paz do Senhor. A igreja, amém. Aí ele, meus irmãos. A Nelly já viu muitas vezes isso. Meu irmão, eu não sei se a Bíblia está de cabeça para baixo aqui, de cabeça para cima. Eu não sei ler. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus chorou. Ô irmão, só isso. E a glória de Deus invadia a igreja, irmão. Você não era um negócio daquele. Deus começava, só isso. Jesus chorou. Aí começava, vai embora a noite, mas o dia vem. Eita, irmão, e a glória de Deus? Era tão lindo, irmão, que eu ficava maravilhado. Aí tinha hora que o pastor olhava assim, né, para ele, daquele jeito do meu avô, né, muito crente. Aí eu olhava assim para ele, prazer, né, mesmo sem leitura.
Mas tem um prazer, mesmo que não sabia ler, mas tinha um prazer de levar a Bíblia para o altar quando chegasse. E ainda, mesmo sem saber ler, abri-la só para ter o prazer de abrir a Bíblia. E ainda dizer assim, irmão, não sei não, se está de cabeça para baixo e para cima. Mas Jesus chorou, irmão. E hoje tem pessoas que não têm o prazer de carregar a Bíblia, irmãos. E sabe ler, né? E sabe ler e não tem prazer. Henrique contemplou um pouquinho. Meu avô não tem leitura, mas é um homem muito sábio. Hoje ele não tem mais saúde, vai para a igreja, deve mais em cima de uma cama. Dirigia culto, eu andava muitos quilômetros com meu avô, homem guerreiro. Irmão, e ele hoje, graças a Deus, ele tem um orgulho muito grande dentro dele. Orgulho que eu falo não é uma pessoa orgulhosa, não. Estou falando orgulho de ter na família, de ter sido um exemplo para a família, principalmente para mim, para a família. Hoje, que ele fala, eu sou muito realizado. Então eu chego lá e falo, sou muito realizado. Porque, olha, na minha família tem pastor, tem diácono, tem presbítero, tem evangelista, tem cantor. Que alegria! Ele tem esse prazer, porque ele foi um exemplo para a gente. Então, não é gratificante você ouvir isso? Que é uma pessoa que é pioneira. E sabe o que me entristece, às vezes, é que a gestão atual mal vai lá ver ele. Aí isso é triste. Porque nos tempos atrás, por exemplo, tinha pastores mesmo que todo dia ia lá na casa do meu avô. Tinha prazer de ouvir ele. Tinha prazer de estar com ele, conversando com ele. Chegava, José Manuel, eu queria ir na sua casa. Venha. Ficava lá conversando. Tinha prazer. Pastores tinha prazer de conversar e ouvir o meu avô. E o atual hoje mal vai levar a ceia dele. É triste. Continue lendo, por favor, aí, Henrique. O capítulo 15 do Evangelho de João nos revela o que precisamos para ter uma vida frutífera. É preciso ser limpo pela palavra de Deus para produzir mais frutos. Isso está em João, capítulo 15, versículo 1 ao 7. É necessário estar em Cristo, pois sem Ele nada podemos fazer. É preciso guardar as suas palavras. O segredo declarado pelo próprio Jesus para uma vida abundante é permanecer nele. Essa é a posição do cristão. Na nossa vida diária, precisamos estar em íntima comunhão com o Senhor. Segura aí, irmão Henrique. Querido, nós temos que aprender uma coisa. Se você está em Cristo, pode ter certeza. E está persistindo com Cristo aí, está firme na presença dele, pode ter certeza, mesmo nas adversidades que você possa estar vivendo, uma hora ou outra, a situação muda. Agora tem muitas pessoas, irmãos, que é assim, ó. Eu não sei se vocês já viram algum vídeo, eu já vi, particularmente, de alguém cavando ouro, né? E até num símbolo de desenho, né? Cavando ouro, e de repente tem um monte de ouro. Se ele desse mais uma cavadinha, encontrava o tesouro todinho. Ou seja, tem pessoas que vai cavando. Garimpeiro, né? O garimpeiro, perfeito, auxiliar garimpeiro. Vai cavando, aí vai, depois vai esmorecendo, desistindo, joga a ferramenta de lado e para. E o ouro, com mais uma cavadinha, o ouro ia aparecer. Na vida cristã é dessa forma. Tem hora que você está passando uma dificuldade terrível na sua vida, mas você está cultuando, mas você está orando, mas você está jejuando, você está, mas está doendo, mas está fazendo a obra, está passando um momento difícil, mas está servindo a Deus, e está ali cavando, de repente Deus abre as portas de um jeito que você fica, como foi isso? Eu digo isso porque eu estou vivendo isso hoje, ela sabe do que eu estou falando, eu estou vivendo isso hoje. Chega um momento eu dizendo, meu Deus, eu faço, eu conversando com Deus, eu faço a prova, tu sabe a minha dificuldade, tu sabe todas as coisas, mas ela aqui, ó, sorriso, dirigindo aqui, dirigindo lá, essa correria todo dia da gente, que é a semana toda, aqui, ó, atendendo um, visitando o outro, e aquela coisa, e a dificuldade. E por esses dias Deus me surpreendeu de uma forma tremenda. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Deus, Ele é fiel. Continue lendo, por favor, irmão.
Não podemos deixar de meditar na palavra de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Quem não esconde a palavra de Deus no seu coração está propenso a deixar que a larva do pecado entre e contamine o seu coração. Porque se a palavra não está dentro, o que vai estar? Se a palavra de Deus não penetra no nosso coração, o que vai penetrar? Ódio, mágoa, raiva, desgosto. Mas quando a palavra está penetrada dentro de nós, irmão, mesmo quando vem aquele momento de ira, lá no fundo você já começa, poxa, é isso, é o sangue de Jesus de poder. E de repente muda o cenário. Agora quando está vazio da palavra, do Espírito Santo de Deus, e quando o ódio entra, fica ali matando a pessoa na unha, matando a linha. Ou seja, não tem sentido, fica irado com tudo. Isso é terrível, mas um coração que guarda a palavra de Deus é um coração que guarda o amor. Diga amém por isso. Amém. Continue lendo, por favor. Eu aprendi que a fé, a oração e a palavra de Deus são elementos indispensáveis para uma vida frutífera. Qual é o primeiro elemento? Fé, Segundo? oração, Terceiro? palavra. Guarda esses três: fé, oração, palavra. Amém. Sim. Louvar é bom, sim ou não? Sim. Louvar é bom, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Mas o louvor ainda fica no quarto lugar. Primeiro, fé. Segundo, oração, palavra. Entendeu? Franciele. Diga amém. Vamos lá. Tópico 3. Lições práticas acerca da Figueira. A passagem bíblica da figueira infrutífera ressalta a importância de darmos frutos e que a ausência dele nos traz reprovação. Por isso, devemos estar preparados, sempre produzindo, porque o Senhor a qualquer instante pode Querê-lo. Se Jesus requeresse frutos de você hoje, quais é os frutos que você tinha para oferecer? Pense aí. Ponto 1 do tópico 3. Uma importante advertência. O povo de Israel havia sido escolhido por Deus para receber e transmitir a sua verdade em meio a um mundo pecador, idólatra. No entanto, abdicou dessa missão e se entregou ao orgulho espiritual e ao formalismo religioso. Os israelitas possuíam abundantes o quê? Folhagens, mas careciam do fruto da fé e do amor. E isso provocou o dito final do Senhor: nunca mais nasça fruto de Mateus 21, 19. Essa importante advertência também serve para nós, igreja do Senhor. Pois falar de conduta cristã, isso é de não aparentar ser por fora o que não se é por dentro. Assim como a figueira deveria produzir frutos, da mesma forma nós também devemos produzir frutos. Não é opcional para aqueles que servem a Deus. Ou seja, não é uma coisa, não, eu só vou dar fruto se eu quiser. Não. Você tem que dar fruto. É bíblico. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Vamos continuar aqui. Produzir fruto, não é isso? Folhas ou frutos? Folhas ou fruto? Cadê a folha, meu Deus? Já no ponto 2. Continue lendo aí para me achar aqui. Ponto 2 está por 3. Ah, sim, agora, certo, perfeito, obrigado. Vamos lá. Interessante, não é isso? Interessante notar que quando pecou Adão, foi até o que? A Figueira. Para procurar o que? Folhas. A fim de esconder sua Nudez. Você sabia porque a folha da figueira, auxílio Jeremias, ela não é uma folhinha pequena. Ela é uma folha que no mínimo, do mínimo dos mínimos, ela tem de 3 a 4 palmos.
É uma folha grande. Folha de banana. É, mais ou menos isso. Porque ele... Porque Jesus avistou de longe ela e viu que ela estava verdejante, porque as folhas eram grandes. Por isso que quando Adão peca, ele pega o que? A folha, vai lá, arranca a folha para cobrir as suas vergonhas. Olha que coisa interessante. Eu vou reler aqui. Interessante notar que quando pecou Adão, foi até a figueira para procurar folhas a fim de esconder sua... Gênesis 3:7. No entanto, Cristo, o último Adão, isso aqui é simbólico, 1 Coríntios 15:45, procurou frutos na figueira. Eita, que coisa boa! Que mensagem, deixa eu marcar essa aqui, peraí, cadê uma caneta? Filha minha, não pega nem a caneta, porque me veio uma mensagem na mente aqui, eu vou estudar ela depois. É assim, irmão, a escola bíblica é muito bom demais, você cresce demais. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Deixa eu marcar aqui. Ok. Deixa eu reler novamente aqui. Vamos lá. Voltando aqui mais acima. Ele nos escolheu e nos nomeou, é isso? Não? Para si e produzir frutos, é isso? Sua preocupação não é com o quê? Estou certo ou estou errado? Tá certo. Estou certo? Então me ajuda aí. Sua preocupação não é com belos templos ou cultos bem organizados. Ele não ficará impressionado com a nossa música ou com a o quê? Com a relevância social que alcançamos. Jesus não quer encontrar em nós folhas, mas espera que sejamos o quê? Frutíferos. Olha que coisa linda. Caso isso não aconteça, seremos o quê? Provados. Que é o sentido da árvore que não dá fruto seco. Nesse sentido aqui do cristão, ele vai ser reprovado. Assim como essa figueira. Glória a Deus por isso. Eu achei lindo isso aqui. Que mensagem. Eu já estou ansioso para querer ler. Vamos lá. Henrique, por favor, continue lendo aí o ponto 3 do tópico 3. Constante vigilância. Precisamos estar preparados. Não sabemos o dia nem a hora em que Cristo virá. Mateus 24:42 e 25:13. Infelizmente, muitos estão desapercebidos. Sim. E como as virgens loucas com suas lâmpadas sem azeite. É triste. Isso aqui fala de um preparo. Então você pode ver que está no mesmo paralelo. A figueira com o símbolo das virgens diz preparada. Porque a figueira só tinha folha, não tinha fruto, não serviu. E as virgens, ou seja, estavam servindo a Deus, mas não tinha azeite. Ou seja, em ambos os sentidos, estava faltando alguma coisa. A figueira foi reprovada porque não tinha frutos. As virgens foi reprovada porque não tinha azeite. Continue aí, mãe. São pessoas que pensam estar preparadas, mas não estão. Estão na casa do Senhor, mas não são íntimas dele. São ovelhas que não conhecem a sua voz. A vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina. Não haverá tempo para colocar a vida em ordem. É preciso estar em constante vigilância. Folhas sem frutos retratam uma aparência mentirosa, uma falsa piedade, uma liturgia estéril. Não é a vida abundante que Jesus preparou para os seus filhos. Meus irmãos, eu quero que os irmãos dobrem atenção para isso que eu vou falar. É muito interessante porque, irmãos, vai ser uma surpresa tão grande no arrebatamento da igreja. Vai ser uma surpresa tão grande. Quem você pensava que ia estar lá não vai estar. E quem você pensava que não vai estar lá. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, porque é nesse mesmo sentido aqui a figueira de aparência. Porque tem muitas pessoas no meio do cristianismo, eu falo geral evangélico, eu falo geral, no meio do cristianismo, mas só de fachada. Tem pastores que levam uma vida de fachada. É como os fariseus antigamente, né? É a mesma coisa. Ele ensinava, aplicava a lei, mas não vivia. Não vivia, você reprovado, aparência. estava como a figueira reprovada. Ou seja, pregava, porque o que tem de figueira que prega, o que tem de figueira que canta, o que tem de figueira que se veste bem com as folhagens,
mas reprovada. No final vai ser reprovado. Irmão, nada melhor do que a gente ter a nossa consciência tranquila. Termina o culto, a gente está no culto, glorifica a Deus, adora a Deus. Daqui a pouco deita, está com a mente tranquila. Se Jesus voltasse nesse momento, estaria tranquilo para subir. Nada melhor do que ser de verdade. Porque, irmão... Fariseu significa o quê? Vamos lá, irmão Henrique. Fariseu era os doutores da lei, né? Fariseu eram pessoas estudiosas em Jeremias. Mas a expressão fariseu era uma linhagem que existia, era um povo que existia, que se chamava fariseu, da linhagem dos fariseus. Só que hoje, quando a pessoa chama, fulano é fariseu, não sei o quê, fulano não sei o quê, fariseu, como fosse uma crítica, como fosse ofendendo aquela pessoa. Mas não é isso. Fariseu eram pessoas estudiosas, eram pessoas que estudavam e era de uma linhagem. Porém, eram umas pessoas que viviam simplesmente como uma figueira, mostrando uma coisa e não era. Era uma pessoa que vivia numa crença falsa. Que tinha, mas não tinha. Que não tinha. Por isso que era fariseu. Por que era fariseu? Como os fariseus, era uma linhagem, era um povo. Tem a ver o fariseu, né? O fariseu, quando usam a expressão fariseu hoje, são pessoas que vivem na mentira. São pessoas que vivem hoje no engano, ensinando errado, ministrando errado, conduzindo o povo ao erro. Então são considerados também fariseus, porque Jesus repreendia muito. Não seja como os fariseus. Ele sempre repreendia muito, né? Ensinavam, mas não vivia aquele que ensinava. Então, irmão, que nós possamos, irmão, termos nossa vida pautada na palavra. Que nós possamos estar servindo a Deus de verdade. Porque a qualquer momento Ele volta. A qualquer momento Ele pode também chamar qualquer um de nós no particular. E nós temos que estar prontos para se encontrar com Ele. Diga amém por isso. Amém. Vamos lá. Eu aprendi que... A passagem bíblica da figueira infrutífera ressalta a importância de darmos frutos e que a ausência deles nos traz reprovação. Por isso devemos estar preparados, sempre produzindo, porque o Senhor a qualquer instante pode requerê-los. Exatamente. Então, o Senhor quer encontrar em nós fruto. E Ele vai perguntar: cadê os frutos? Entendeu? Agora já imaginou, irmão, esse povo que anda enganando? Esse povo que anda dirigindo igreja, pastoreando igreja, não engano. Esse fariseu. Os fariseus, esses fariseus. Já imaginou? Com engano, com mentira. E aí, varão? Chegar naquele dia, no juízo final, eles não vão ser salvos. No juízo final, apartai de mim, maldito, que não te conheço. Olha o que te espera ali. E aquele povo tudinho, junto com ele, que ele pastoreou, que ele ensinou, mas ensinou errado, e conduziu aquele povo tudinho para a perdição. Porque deram ouvido àquele fariseu, deram ouvido àquele cara fraudulento, mentiroso, e foram conduzidos. O que tem de gente boa, irmão, em igrejas por aí, pessoas tão boas que a gente olha assim, dá vontade de ir lá e pegar, vem embora, sai daí, pelo amor de Deus. Mas a gente não pode fazer isso. Porque são pessoas tão boas, mas estão levadas pelo engano. É triste. Meus irmãos, Deus abençoe. Conclusão, 1, 2, 3. Nessa lição aprendemos que Deus não se agrada de uma vida espiritual estéril, não é isso? Pois Ele nos escolheu, nos nomeou e nos ordenou que sejamos frutíferos. João 15,16. Não há como enganá-lo diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes. Hebreus 4,13. É preciso o quê? Frutificar. Ter fruto. Diga amém por isso. Amém. Deus abençoe, meu filho, pela sua presença. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Neste momento nós vamos estar orando, louvando ao Senhor com o hino, para a gente arrecadar dízimos e ofertas. Filha, se achegue. O que eu achei interessante foi o negócio que o Serrana me falou, que ele falou cava. Os que cava, né? Não. Garimpeiros, né? Que vão em busca de ouros. Os garimpeiros, eles cavam, sem a certeza de achar o ouro. Eles estão tentando. Aí tem uma diferença de nós cristãos para eles, que nós temos a certeza que o vai ser melhor. Exato, a gente tem essa convicção. Ô filha, minha oferta.
Vamos louvar ao Senhor de número 467. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força do és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par no deserto a povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo, Solta o cabo da toma os remos Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. As crianças, solta o cabo da mão, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Diga amém por isso. Meus irmãos, graças a Deus. Vamos se pôr de pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse trabalho, essa escola bíblica. E eu já quero dizer para os irmãos que a nossa escola bíblica oficialmente é toda terça-feira agora. É oficial. Será toda terça-feira neste horário, sempre às 18 horas. Aliás, todos os cultos. Deus abençoe. Amanhã nós temos culto de ensinamento. Estejam aqui. Amanhã o auxiliar Jeremias dirige. A gente vai estar ministrando. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Meu Deus, por essa escola bíblica abençoada. Aplique essa palavra no coração dos teus filhos, que possamos, Senhor, ser uma figueira frutífera para a glória do teu nome. Continue abençoando, conduza em segurança cada um dos teus filhos aos seus lares. Dê uma noite de paz e descanso para a glória do teu nome. Traga em paz também nosso irmão Agno, nosso irmão Gil, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz amém. Vamos orar pela irmã Cidinha. Querido Deus, eterno Pai, no nome de Jesus oramos pela irmã Cidinha. Lhe dê saúde, lhe dê graça. Contempla a tua filha nesse momento, Senhor. Pedimos uma bênção exclusiva sobre a vida da tua filha, saúde, todos aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Amém e amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz, Senhor. Dê um abraço nele, diga: foi muito bom você ter vindo hoje.